Bom, pessoal, bom dia. Esse vídeo é o vídeo explicativo, né, de apresentação da disciplina Ciência Cotidiano, né, para o curso de Psicologia no segundo semestre, né, de 2020, na modalidade à distância que a gente está fazendo, né. Bom, a intenção desse vídeo, gente, é só apresentar a disciplina, o conteúdo que vai ser trabalhado e esclarecer alguns elementos a gente vai estar encontrando, né, mas vamos já deixar aqui de uma vez explicação sobre qual que é o conteúdo, como que vão ser os trabalhos, como que vão ser os processos de avaliação, tá? Então, a disciplina é uma disciplina nesse modelo que vocês já estão sabendo, né? E eu procurei realizar 4 ações principais que vão compor a disciplina. Então, vai estar disponível aqui para vocês, né? Mas a disciplina é composta pelas seguintes ações, né? São atividades, ao todo 16 atividades, né? Algumas delas, a maior parte delas são leitura de texto, resposta à ficha de leitura de cada texto, e são as 2 primeiras atividades, e assistir os vídeos, tá? Então a gente tem essas 3 atividades básicas relacionadas aos textos. Então cada texto que eu vou passar para vocês vai ter uma ficha de leitura, que qual que é a função da ficha de leitura? Orientar para vocês verem, através de perguntas, os pontos que são os pontos principais que vocês precisam captar nos textos. Então, com a ficha de leitura, o que eu espero, né, que vocês tentando responder a ficha de leitura, que vocês consigam perceber, ter um feedback já de uma vez, né, um retorno para vocês, se vocês estão entendendo ou não o texto, né? Então, vocês podem ter como base, olha, se eu estou conseguindo responder essas perguntas, isso significa que eu estou entendendo o texto, tá? Então, tem um conjunto de textos, né? São 13 textos, tá? É uma disciplina que tem bastante, né, leitura. Algumas leituras são bem levinhas, outras são um pouquinho mais, são curtas, né? Outras são um pouquinho mais extensas, mas todas elas são voltadas, né, para discutir essa questão da nossa temática, né, de ciência e cotidiano, mas dentro de uma proposta de apresentar conceitos para vocês, tá? Então, sei que vocês estão no primeiro ano, né, não tem uma expectativa de que a leitura do texto fomente uma reflexão crítica muito desenvolvida, né? Porque tem até elementos que vocês vão ver ao longo do curso, tá? Que vão dar sentido para algumas leituras que vocês estão fazendo nessa disciplina. Mas então a função principal dos textos é apresentar conceitos, apresentar ideias, tá? Então façam uma leitura dos textos obviamente, com atenção, tentando responder a ficha de leitura, mas entendendo também, porque às vezes fica meio ansioso por não estar entendendo. Não, a intenção principal é conseguir vocês capturar alguns conceitos, algumas noções, e eu tentando, obviamente, fazer isso articulado, né, de grandes grupos de conceitos, grandes grupos de noções, que vão se auxiliar durante o resto do curso, né? Essa disciplina não é uma disciplina só de uma curiosidade, né, de pensar a ciência em relação ao curso, ou em relação à realidade, mas é uma disciplina também que vai dar base, uma série de conceitos que vocês vão ver aqui, né, já vai ser meio que cobrado durante o curso, e às vezes nem vai ser explicado, né, vai partir do pressuposto que vocês entendam, que já entendam esse conceito. Então, a ideia principal é essa, né, suprir essa demanda de possibilitar a vocês que entendam, sejam apresentados alguns conceitos e algumas temáticas, né, da relação entre ciência e cotidiano, principalmente pensando isso, né, no nosso caso aqui, dentro da psicologia. Bom, então, eu falei de 3 atividades: leitura dos textos, resposta às fichas de leitura e assistir os vídeos, né, explicativos de cada texto. Uma quarta atividade que vocês vão ter, bom, aliás tem uma quinta, né? Uma quarta atividade que vocês vão ter vão ser os encontros comigo ou com as monitoras para tirar dúvidas, né? Para esclarecer dúvidas a respeito dos textos
Nesses encontros, né, eu criei esse modelo, estou usando o mesmo modelo que eu usei na disciplina do módulo 2, né, da RAI. Funcionou relativamente bem, assim, né? E nesses encontros eu aproveitava também para dar exemplos, né, tirar dúvidas sobre os conceitos, dar mais exemplos, e conversar com vocês também, né? Então, a quarta atividade da disciplina, né, vão ser esses encontros. Eu provavelmente vou marcar, eu vou conversar com vocês um dia, eu vou marcar um dia da semana com vocês, tá? Vou deixar no link aqui marcado na semana que vem. Um dia para a gente estar fazendo uma primeira conversa e a gente estabelece mais ou menos um dia em horário para eu estar conversando com vocês, e no outro dia a gente vai estabelecer alguns horários também para as monitoras, tá? Que é a Júlia e a Annalise estarem conversando com vocês também, tirando dúvidas principalmente relacionadas aos trabalhos e também ao conteúdo, né? Elas já fizeram essa disciplina e podem estar auxiliando vocês com alguns aspectos, tá? Mas então venham nas orientações, né? A gente, nessas conversas, né? Semi-presenciais, né? Presencial, mas intermediada por tecnologia, telepresencial, né? Façam a leitura dos textos, façam as fichas de leitura. Fazer ficha de leitura é muito importante, gente. Vai ajudar vocês muito. Vocês vão ficar meio tende a ter uma certa preguiça, mas vocês vão ver que vai ajudar muito, né? E essa disciplina, como eu disse, é uma disciplina que pode estar auxiliando muito vocês no decorrer do curso. Bom, a quinta atividade são os trabalhos, né? Que são as atividades avaliativas. Esses trabalhos, a gente vai ter 3, né? O primeiro trabalho, que é a análise de elementos experiências da vida cotidiana, que vão ser explicados tanto por uma visão científica como por uma visão de outro tipo de conhecimento. Eu vou discutir os trabalhos de novo, tá? Explicando dentro do contexto da disciplina, tá? O terceiro, então, o primeiro trabalho é um trabalho individual, vocês vão falar, discutir experiências de vocês, né? O segundo trabalho vai ser um trabalho de análise de elementos externos, né? Fazer uma análise de formas de falseamento ou de conflitos de discussão da realidade. E o terceiro trabalho vai ser a construção do mapa psicogeográfico. Cada trabalho, o segundo trabalho eu vou querer que vocês façam em dupla ou em grupo, e o terceiro trabalho em grupo também. Então o primeiro individual e os outros 2 em grupo, tá? Mas aí eu vou explicar o formato direitinho. Cada trabalho vai valer 10 pontos, né? E que vão se somar e dividir por 3, e vai ser a nota de vocês, tá? Nessa disciplina não pode se cobrar presença, tá? Então, que inicialmente, quando eu bolei a ideia das fichas de leitura, a ideia é que vocês me enviassem as fichas de leitura como presença. Só que não pode, então, eu não vou cobrar a ficha de leitura que vocês me entreguem, tá? Não precisam mandar para mim, ela é para orientar a leitura de vocês. Então, sugiro muito que vocês façam, mas se vocês não fizerem, eu não vou ter como cobrar, tá? Não vou estar cobrando isso, não. Bom, acho que na prática é isso, né? A gente vai ter 3 atividades avaliativas, que são os trabalhos de campo. A primeira individual, as outras 2 em grupo, então vocês já podem pensar em grupo. Sugiro muito que vocês deem uma olhada geral na disciplina também, tá? Já vai estar todo o conteúdo que vai ser trabalhado, já vai estar disponível aqui no grupo, tá? No 2020 Ciência Cotidiano, 2020 Ciência Cotidiano FGD, né? Não lembro como é que eu coloquei. Toda a discussão vai estar aqui e nossos encontros também vão ocorrer. Eu vou deixar o link aqui, né, na sala do Hangouts. Então, sugiro que vocês comecem a olhar como acessar o Hangouts também. Eu tenho visto, ele parece que é mais leve que o Meets, então consome menos internet, né? Então parece que é mais fácil. Pelo menos me pareceu, eu olhei no primeiro momento. Então vamos preferir o Hangouts para estar conversando. Eu vou deixar o link da sala. Vamos usar sempre a mesma sala para estar fazendo a discussão, tá? Para a gente encontrar e conversar. Outra coisa é que, então, a gente não vai cobrar presença, mas nem a entrega da ficha de leitura, nem a presença
nesses encontros. Só que esses encontros, né, como eu disse, eles são interessantes, que vocês vão ter exemplos, vão poder tirar dúvida, tá? Mas também não vai ser cobrado presença. Bom, a única coisa que eu vou cobrar, né, é a entrega dos trabalhos e a entrega dos trabalhos no prazo, tá, gente? Como eu disse, essa disciplina é uma disciplina, né, muito rápida. É assim, você assustou, acabou, né? Então, eu vou colocar os prazos direitinho aqui da entrega dos trabalhos, mas eu preciso que vocês entreguem isso, né, no prazo, tá? Então vamos fazer um esforço muito, muito sistemático para fazer essa entrega dos trabalhos no prazo. E como eu disse, né, eu vou cobrar alguns elementos que o trabalho seja bem feito, principalmente que vocês. São 3 trabalhos, um de cada módulo, que nos trabalhos vocês insiram, além por exemplo, no primeiro que é uma reflexão, mas que vocês ensinam também, num primeiro momento, né, na introdução ao trabalho. Os trabalhos são coisas relacionadas a 2 páginas, né, não precisa ser muito mais que isso, mas que vocês insiram a discussão teórica que a gente fez durante a etapa da disciplina, né? O primeiro, segundo e terceiro tópicos, esses que vão ser trabalhados na disciplina. Então, sempre iniciar os trabalhos fazendo uma recuperação da discussão teórica que a gente apresentou e articulando, discutindo a experiência e articulando as 2 coisas. Então, o trabalho, todos eles seguem essa mesma linha. Discussão teórica, relato da experiência de vocês e articulação das 2 coisas. Então, vocês já viram que a função principal do trabalho, como a gente está isolado, como a gente está... E também esse modelo à distância, né, é evitar que a disciplina se torne algo só teórico ou que se torne algo só intermediado por um computador, né, ou uma coisa mecânica, tá? Então, todas as disciplinas vão ser discussões que vão remeter vocês a uma realidade e a um campo de análise, tá? Então, a intenção que eu tenho com os trabalhos é que não seja só uma coisa referida à disciplina, mas que vocês articulem os temas teóricos discutidos aqui na disciplina também com conteúdos práticos, conteúdos da realidade de vocês, tá bom? Bom, dito isso, eu acho que eu apresentei as principais características da disciplina. Vou apresentar agora o conteúdo, tá? Então, nós temos 3 unidades dentro da disciplina. Primeiro seria a unidade 1, consciência e outros saberes. O que a gente vai estar discutindo isso? Nós vamos estar discutindo como que a ciência ela se relaciona com outras formas de saber, né? E às vezes de maneira tensa, às vezes buscando, se articulando, se uma coisa potencializa a outra. Em outros momentos vão existir conflitos entre o discurso científico com outros discursos, né? Mas sempre pensando nessa questão de você tem diferentes discursos sobre os mesmos objetos, né? E o discurso científico ele tenta se afirmar em relação a esses outros discursos. Então a gente tem sempre uma certa tensão ou complementariedade entre o discurso científico, né, e o discurso de outras formas de saber. Então, no primeiro momento, nós vamos discutir a relação da ciência com o senso comum, tá? Pensando aplicado ao caso da determinação a noção de patrimônio imaterial, né? Como é que você determina algo como patrimônio imaterial? No segundo e no terceira atividade, né, nós vamos estar discutindo a relação da ciência, né, da visão científica e da visão religiosa, tá? Inclusive vou estar usando 2 textos que eu escrevi, tá? Um foi um texto que eu escrevi especificamente para alunos de primeiro ano de psicologia, tá? A gente vai discutir um texto que eu escrevi sobre o filme O Exercício de Emily Rose. Vou sugerir que vocês assistam o filme também. Sei que muitos de vocês não gostam de filme por causa de ser filme de terror, que dá medo, assim, mas eu vou fazer nos vídeos explicativos tem a ressalva, a importância de fazer isso, tá? Então não ficou com isso não. Na atividade 3, nós vamos discutir, né, um texto meu que eu discuto junto com uma ex-aluna também, né, daqui de Minas, né, uma moça que
estudou comigo, a gente escreveu junto, chama Institucionalização do Espiritismo como Religião no Brasil a partir do seu conflito com a psiquiatria. Então a gente vai pensar a questão da relação do espiritismo com a psiquiatria, da construção dos hospitais psiquiátricos e espíritas, tá? Então como que ciência e religião eles se relacionam não só de um ponto de vista teórico e prático, né, como eu vi no primeiro texto, mas também como que eles estruturam instituições, né? E por fim, ainda dentro do módulo 1, né, da unidade 1, Ciência e os Saberes, vamos discutir um terceiro texto também meu, que são os pressupostos teóricos da psicologia subjacente à terapia leiga e suas formas de institucionalização. A terapia leiga foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos de tratamento de dependência química e foi um dos elementos que serviu de base para o AA, né, o Alcoólicos Anônimos. Então eu vou estar discutindo nesse texto, a gente vai estar discutindo a questão de uma forma de saber leiga associada a tratamento. Então, olha só, em todos esses, gente, tirando o primeiro, né, que a gente discutia a noção de patrimônio, de algo que é dotado de valor, né, que também é um elementos associados à construção da identidade do sujeito, né, e os outros três, né, associados a um conflito, né, de formas de saber, né, com a psiquiatria, né, de saber religioso ou de saber experiencial, né, com a psiquiatria, tá? Então mostrando como essas formas conflitivas, que às vezes elas se combatem, às vezes elas se auxiliam, né? Você tem idas e vindas de diferentes saberes, criam diferentes formas de instituição, formas de locais a partir de onde essas práticas se realizam, tá? Então, a unidade 1 é para a gente estar discutindo essas diferentes formas de saber e como que elas se relacionam. Bom, aí a gente vai passar para, né, ainda na unidade 1, aí vão ter um trabalho, um primeiro trabalho, que vai ser essa análise de elementos ou experiência de vida cotidiana que pode ser explicada tanto por uma visão científica quanto por uma visão de outro tipo de conhecimento, né? Ou seja, nessa vocês vão pegar essa discussão que a gente fez de diferentes formas de explicar o mesmo fenômeno, tá? Da ciência e de outra forma de saber, vocês vão pensar um caso que vocês vivenciaram, tá? Ou que vocês viram, ou que vocês souberam, ou que vocês presenciaram, ou que vocês vivenciaram, tiveram experiência pessoal, e vão escrever fazendo análise, né, dessas duas formas de saber, como é que elas se relacionaram, né, para explicar esse fenômeno, tá? Nessa experiência de vocês, tá? Então, de novo, o que eu quero com isso? Que vocês articulem esse conhecimento com a vida concreta, né? A disciplina de ciência cotidiana. Então, a matéria também é teoria e cotidiano, né? Pra gente não ficaria ciência cotidiana, mas só a execução seria só ciência, né? Não, tem que trazer o cotidiano também para dentro da sala de aula, também para reflexão de vocês. Bom, então a unidade 2, a gente vai começar a discutir ciência, poder e organização produtiva, tá? Então, a gente vai trabalhar alguns conceitos, a principal função dessa disciplina, a gente vai trabalhar alguns conceitos de formas como a ciência e as tecnologias, as técnicas e as tecnologias, elas se estruturam como discurso de poder, tá? Então, num primeiro momento, a gente mostra esses conflitos, né, formas como eles aparecem, e na unidade 2 a gente vai começar a ver como que esses conflitos, essas diferentes formas de descrever a realidade que a ciência traz, elas estão associadas, antes de tudo, a um discurso de sustentação de posições de poder, tá? Então, a partir daí, a gente vai discutir, primeiro, a noção de biopolítica e biopoder, a gente vai apresentar o conceito de biopolítica e biopoder e mostrar como que ele está associado com o discurso científico na atividade seguinte, né, que é a atividade 6, né, biopolítica e biopoder. Na atividade 7, a gente vai estar discutindo a noção de necropolítica, tá? Para além
que seria um complemento, né, da biopolítica e do biopoder, essa necropolítica como uma explicação de elementos que escapam à explicação da biopolítica, como forma de determinar formas de existir que são legítimas, ou legitimáveis, ou normais, e formas de existir que são consideradas patológicas, que são consideradas estranhas, ou que são consideradas ruins, né, ou que devem ser combatidas. Então a gente vai ver como que esses discursos, né, eles estão associados a formas de poder, né, e são sustentados por discursos técnicos e científicos, tá? E também por aparatos tecnológicos. E depois a gente vê a noção de biopolítica e biopoder, a gente vai começar a ver como que esses elementos de discursos técnicos e tecnológicos, né, e científicos, eles se apresentam não só na sociedade, mas também na organização do trabalho, tá? E dando um destaque aí muito importante para como o trabalho ele é uma base, um conceito que atravessa todo o pensar a organização social, a organização dos afetos, a organização do corpo, tá? Como que as relações de trabalho elas estão associadas a pensar essas relações de dominação. Então, no primeiro momento, na atividade 8, a gente vai discutir a noção de reestruturação produtiva, tá? Que foi uma modificação das relações de trabalho, né? Que ocorreram a partir dos anos 80 e 90, a partir da chegada das tecnologias computacionais, tá? De computador, de robôs, né? De outras modificações associadas principalmente à terceirização, à chegada dos modelos japoneses, né? De toyotismo. Então a gente vai ver discutir isso, tá? E depois, né, na atividade 9, discutir o texto sobre a noção de uberização, tá? Que seria um avanço da reestruturação produtiva no contexto atual, onde além de computadores, né, agora a gente tem internet e tecnologias de mobilidade, tá? Então a gente tem elementos de incremento no trabalho, aumento da carga de trabalho, né, processo de precarização dessas relações de trabalho, tudo isso, como que isso é associado e intermediado por novas tecnologias e também por discursos científicos. E por fim, tá, ainda dentro da atividade da unidade 2, a gente vai pegar um texto que eu escrevi também com o ex-aluno, né, que é a droga como mercadorias, política e dependência química. É um texto que está no Prelo, tá? Mandei para a revista, ela está analisando ainda. Vamos ver, né, quando que vai sair. Aí eu vou disponibilizar ele para vocês. A maioria das vezes eu vou estar disponibilizando os textos por links, tá? E você clica no link e já acessa ele na internet. O texto sobre o exorcismo de Emily Rose é um capítulo de livro, né? E esse texto ainda não está publicado, né? Já foi mandado lá para a revista, mas ainda não está disponível, né, na internet. Então eu vou mandar ele também, esses dois, por meio de textos, tá? Vou mandar o texto. Você clica lá, vai aparecer o texto em cima, tá? Bom, então nesse texto a gente vai discutir como que essas relações de trabalho e essas relações de dominação, o papel da droga nisso, tá? E a gente vai criticar, né, a partir, pensando a droga como uma mercadoria, tá? E a gente vai rever a noção de uso e abuso de drogas, o que significa isso, né? Tentar substituir essa noção pela noção de consumo de drogas, como que isso é diferente, né? Do que pensar uso, né? Pensar consumo, e principalmente a partir dessa visão, né? Pensando no lugar disso nas relações de trabalho, ou como formas de controle e desestruturação de grupos sociais, a gente vai pensar as ações que a psicologia tem, principalmente o CAPS-AD, tá? Que é o CAPS, álcool e drogas. A gente vai fazer uma crítica ao modelo do CAPS-AD e uma crítica ao modelo da dependência, redução de danos, tá? Bom, mas vocês vão estar vendo durante o texto, né? Bom, e aí a gente entra na unidade 3. Então, na unidade 1, a gente discutiu relação da ciência com outras formas de saber. Na unidade 2, a gente discutiu a ciência e as tecnologias como formas
de estruturação de poder, né, de relações de poder. E na unidade 3 a gente vai discutir a noção de novos espaços. Desculpa, gente. E ainda na unidade 2, a última atividade, né, que vai ser a atividade 11, vai ser vocês vão fazer um trabalho, eu vou colocar como uma referência para vocês, uma música, né, que é uma música do Arnaldo Antunes, chama Real Resiste, né, para deixar o link do vídeo dessa música, né, do clipe oficial da música, e a partir de assistir esses vídeos, vocês vão pensar essas relações de poder, né, e como elas acontecem, analisando também a realidade que vocês já viram ou vivenciaram. Tá? Então, no primeiro momento, vocês vão fazer uma reflexão o primeiro trabalho, né, vai ser uma reflexão sobre uma experiência de conflito de duas formas discursivas. Nessa segunda unidade, vocês vão fazer uma análise crítica, né, em grupo, tá? Na primeira individual, nessa em grupo, de uma situação que vocês já viram, vivenciaram, né, de construções discursivas ou construções técnicas que sustentam relações de poder, tá? Então, vai ser esse o trabalho o segundo trabalho, né? É um trabalho em grupo, também escrito, tem que ser entregue por escrito. E também vai ter o vídeo explicando direitinho como que é esse trabalho. Bom, então, tendo a unidade 1 e a unidade 2, na unidade 3 nós vamos discutir novos espaços de coloquei existência, resistência. Né? Nessa unidade, nós vamos começar a apresentar, né, são 4 textos, né, os 2 primeiros eu vou estar apresentando a noção de realidade virtual, realidade aumentada e hiperrealidade, para vocês verem essas novos espaços de existência, né, esses espaços virtuais que vão cada vez mais se mesclando e se sobrepondo à realidade física. Tá? A gente, muito mais do que a gente supõe, está acontecendo já, né, e vai ser ampliado drasticamente com a chegada do 5G, tá? Isso vai ser ampliado muito. E a gente mas já está acontecendo muitas das nossas ações são determinadas pela nossa existência, não só no mundo físico, mas também no mundo virtual, né? E essa existência no mundo virtual, ela tem efeitos no mundo real, tá? Então, por isso, é real também no mundo real, tá? Ela tem efeitos de realidade no nosso mundo cotidiano. Então, a gente vai discutir o que são essa realidade virtual, dá conceitos, né, de realidade virtual aumentada e hiperrealidade. E aí a gente Mágica e Leap também, que seria um outro conceito associado à noção de hiperrealidade. No segundo momento a gente vai discutir a noção de ciborguia e pós-humanismo, tá? Que num primeiro momento a gente discute novos ambientes, né, tecnológicos, no segundo a gente vai discutir novas conformações corpóreas, né, que são tecnológicas, tá? Então a gente vai ver tanto uma forma de subjetivação, ou seja, de construção de uma percepção de si em relação às coisas, né, do ambiente como também do nosso corpo, tá? Então, na realidade virtual aumentada e hiperrealidade, a gente vai ver essa discussão associada ao ambiente, e na noção de ciborguia e pós-humano, nós vamos estar vendo ciborguismo, né, que é o texto que o termo usado no texto, e pós-humano, nós vamos estar vendo como que essa tecnologia altera nosso corpo, nossa representação de nós mesmos, tá? E aí, a partir da compreensão, tá, desses 2 elementos, a gente vai começar a ver 2 textos que estão associados à realização do trabalho final, né, que a gente vai ter dessa unidade, tá? Que é o
o texto Vivência dos Corpos nos Territórios, Resistência e Gestão Urbana dos Corpos, né, que é a atividade 14, que a gente vai começar a pensar a noção, a articulação do corpo com esses ambientes, a partir da noção de território. E pensando também a cidade como uma grande máquina, tá, que estabelece formas de existir que são um grande aparato técnico que estabelece formas de existir que são aceitáveis ou não para determinados grupos. Para um grupo isso aqui é aceitável nesse espaço, para outro grupo não, ou os grupos podem mudar, né? Uma máquina extremamente complexa, a cidade como uma grande máquina extremamente complexa que agencia essas relações, tá? E que vai pensar isso também, não só esse território da cidade como território físico, mas já incorporando também esse ambiente virtual como esse ambiente cibernético, né, como parte da cidade, tá? Como um ambiente que se sobrepõe em camadas sobre a realidade física da cidade, tá? E no último texto que a gente vai estar lendo, que é Arte, Resistência e Determinação, A Deriva com o Smartphone, Imagética Nômada ou Narrativas Fílmicas, a gente vai fazer uma discussão de como captar essa cidade. A gente vai discutir a noção de deriva, tá? Seria uma forma de andar descompromissadamente pela cidade, ou seja, andar pela cidade não seguindo os fluxos que a cidade enquanto máquina determina. Você sai daqui para chegar até ali e para fazer tal coisa e voltar para chegar e fazer tal coisa, né, você vai deixar em suspenso, suspender essas determinações dos fluxos e modos de ser na cidade e vai fazer um registro disso. Então o texto vai estar mostrando como fazer isso, como fazer um registro disso e criticando, né, fazendo uma análise, não é criticando no sentido de falando mal, mas fazendo aprofundando na discussão, né, do instrumento, que seria um instrumento mais cotidiano atualmente para fazer isso, tá? Que é o celular, né, o smartphone, né, porque ele é um instrumento não só de registro, de fotografar, mas é um instrumento de fotografar a cidade real, mas é um instrumento também de interface com as camadas virtuais da cidade. Então vai estar discutindo qual que é o papel do smartphone, fazendo uma reflexão sobre esse aparato técnico que a gente já utiliza como forma de intermediar nossa relação com a cidade, tanto no sentido de intermediar com informações sobre a cidade, como também no sentido de intermediar como forma de captura e registro, né, da cidade, principalmente na elaboração de um filme ou de um registro sobre a cidade, no nosso caso, para a realização do mapa psicogeográfico, tá? E por fim, né, a última atividade que a gente tem, que seria a atividade 16, vai ser a realização desse trabalho sobre deriva e psicogeografia, que seria a elaboração do mapa psicogeográfico de uma região específica que vocês transitam cotidianamente, ou seja, vocês vão precisar fazer um mapa descrevendo um transitar por uma região, mas de forma que você suspenda as determinações desse transitar cotidiano seu e procure compreender como esses espaços agenciam sentimentos, possibilitam ou interfiram na realização de encontro com as pessoas, tá? E, de novo, isso está explicado no vídeo específico sobre o trabalho, tá? Então, pessoal, a disciplina é essa, né? Nesse último caso também, então, no primeiro caso, a gente vai fazer uma reflexão pessoal sobre uma relação conflitiva que a gente vivenciou em ciência cotidiana, em ciência e outro saber. No segundo, a gente vai pensar esses aparatos técnicos e tecnológicos, científicos, científicos, como forma de estruturar relações de poder. E no terceiro, né, que é esse último trabalho, vocês vão fazer um caminhar pela cidade e verificar na prática como é que isso acontece, né? Como é que essas determinações técnicas, elas determinam modos de vida que são
aceitáveis ou não, determinam formas de existir, de coexistir com o outro, né, dentro do nosso cotidiano aí, que é o grande cotidiano nosso, pensado aí da cidade, tá? Incorporando aí já tantos aspectos do mundo real, do mundo afetivo, do mundo virtual, né, dos elementos políticos, econômicos e técnicos variados, tá? Então, com isso eu espero, né, que essa disciplina possibilite dá para vocês fundamentos de reflexão sobre a realidade, tá? E da relação desses discursos científicos e discursos técnicos e aparatos tecnológicos, como que isso interfere, como que isso constrói as nossas formas de existir no nosso cotidiano, tá? Como que eles influenciam isso. E, ao mesmo tempo, pensar também em forma para que a gente consiga se apropriar dessas tecnologias e desses discursos científicos de forma a não ser só agenciado por ele, mas também ter um certo controle e uma certa capacidade de reflexão crítica que nos possibilite escapar dessas pré-determinações que são estabelecidas para a gente. Tá? E nisso entra também o próprio curso, né? O curso de psicologia como um ordenamento técnico de formas de transmissão de conhecimento. Né? Então, eu quero que vocês reflitam, inclusive, não só sobre a cidade também, mas também sobre transitar no próprio curso, né, de psicologia. Tá bom? Pessoal, então, a gente vai fazer nosso encontro presencial e tirar dúvidas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem aparecer lá, são bem-vindos. Né? E boa disciplina pra gente, né? Foi feita com muito carinho e voltado para que vocês consigam não só ter uma vivência melhor da realidade, você não só aprender conteúdos, mas servir para que seja algo prático para vocês também na vida cotidiana de vocês. Né? A ciência cotidiana não é só, como diz, não é só ciência, é também cotidiano. É também voltado para ajudar vocês a repensar a vida de vocês cotidiana e o correr de vocês durante o curso, tá bom? Então, pessoal, obrigado. Né? Assistam os vídeos, leiam os textos, façam assistir de leitura e participem dos encontros que a gente vai estar conversando e eu espero que seja engrandecedor, né? Ou pelo menos que auxilie, né? Seja divertido também para vocês. Então tá, até a próxima.